Estamos iniciando mais um Vidas que Edificam, glorificando ao nome do Senhor, agradecendo pela sua participação aqui nessa mesa junto conosco nesse mês de abril, com muita expectativa do que o Senhor vai fazer pelas próximas semanas, que Ele se revele a cada semana através de cada mensagem que nós traremos aqui para contar para vocês, que o Senhor te visite, que Ele te alcance, que essa mensagem fale ao seu coração. O tema de hoje do nosso podcast é projeto de Deus e por uma razão específica. Se você tem algum chamado, se você tem algum sonho parado aí, se Deus vem falando com você sobre algo e você está temendo lançar os seus pés, duvidando de que Ele pode colocar o chão, talvez hoje seja o despertar para algo que Deus vem falando com você, para que você seja encorajado a viver todos os sonhos dele, todos os propósitos dele para sua casa, para sua vida, para sua família, sejam eles qual for. E eu tô aqui na mesa com um parceiro que tá aqui comigo toda semana e ele vai contar um pouquinho sobre a experiência dele para chegar aqui nessa mesa. Eu vou falar também sobre isso, mas antes, agora a gente vai se apresentar oficialmente para vocês a partir do que a gente vem vivendo aqui semanalmente com cada testemunha. Caio, conta aí. É isso aí, galera. Vocês achavam que eu não estaria aqui, né? Tô aqui para contar um pouco para vocês, um pouco do que é o Vidas que Edificam, como tudo isso começou, como que eu e a Natasha, a gente se encontrou no meio do caminho para fazer esse sonho que nasceu no coração de Deus se tornar realidade. Mas antes, como ela disse, a gente vai se apresentar de maneira oficial para vocês saberem quem somos nós, né? Então, o script, a Natasha, para quem não conhece, ela é cheia dos scripts, né? Mas a gente vai dar honra pra mulher. Natashi, comece com você. Se apresente, fale quem é você pra galera. Eu sou a Natasha Araújo Lamin, esposa do Luiz Fernando, mãe da Milena e do Murilo. Eu sou formada em jornalismo, profissão escolhida pelo Senhor, e hoje eu entendo isso, porque todas as portas do qual eu passei ao longo da minha profissão, todas elas foram abertas por ele, e quando eu tive um encontro verdadeiro com ele, foi que eu tive entendimento de toda essa situação, e acho que é por isso que eu tô aqui hoje, né? E hoje eu atualmente trabalho no gabinete do vereador Bigêmeos, eu sou chefe de gabinete, até por conta da minha profissão, eu faço assessoria política, faço a gestão da equipe, cuido de agenda, assessoria de imprensa e caminho junto com o Caio na Igreja Manancial da Fé. Faço parte hoje do Ministério Manancial Social e do Bilhete de Deus. Estou aqui à disposição como serva do Senhor para seguir o chamado dele e aprender cada vez mais sobre Jesus. Amém. Bom, galera, meu nome é Caio Victor Amorim Rocha, sou esposo da Juliette Evelyn Azevedo Amorim. Amor, você tá vendo, eu te amo. E ela tem uma mão para eu estar aqui hoje, né? Ao longo do caminho, talvez a gente fale sobre isso. Já tô aí caminhando com Cristo há um bom tempo já. Conheci a palavra do Senhor em meados dos anos 2000, já fazem 25 anos que a gente tá nessa caminhada. Sei que eu tenho essa cara de novinho aqui, mas deixa isso pra lá, né? Atualmente eu trabalho numa empresa de comércio exterior. Eu já falei pra Natashi que eu era o cara de educação física. Eu era envolvidaço com educação física e de repente Deus fez toda uma movimentação. Eu fui para essa empresa de comércio exterior, me formei em comércio exterior e isso está um pouco ligado com o meu chamado. Algo que eu sei que Deus tem alguma coisa a ver com nações, né? Mas, dentre todas essas coisas, também em um dado momento o Espírito Santo começou a me incomodar para falar dele nas redes sociais. Que talvez esse é o nosso id hoje, né? Uhum. E já entrando um pouco no Vidas que Edificam, a gente sempre conversa esse lance do id. A gente estava falando sobre isso, né? A palavra fala: ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E hoje a gente tem a oportunidade de ir a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura através de uma plataforma como essa. E o objetivo do Vidas, né, Caio, é não ser só mais um podcast. Hoje nós temos diversos podcasts para todos os nichos e a gente fala que a gente está aqui por um propósito, que é levar o amor de Jesus, a palavra dele, impactar vidas e alcançar vidas para o reino através dessa ferramenta importante que nós temos, que é a internet, né? E quando Deus começou a falar com você, queimar no seu coração sobre usar a sua voz, os talentos que ele te deu, para evangelizar através da internet, como é que foi esse processo, quando começou, há quanto tempo começou, antes de hoje você chegar na mesa do Vidas? Então, em 2013, eu tive uma situação em que eu retornei para os caminhos do Senhor, né? Eu retornei para os caminhos do Senhor e aí eu tinha um amigo meu, ele é amigo até hoje, padrinho de casamento, salve Anderson. Ele era designer
E ele fazia alguns trabalhos e eu comecei a me interessar pelos trabalhos que ele fazia, né? Trabalhos voltados para rede social, tal. Eu achava muito legal as artes que ele fazia. E quem me conhece sabe que eu não sou tímido, sabe como eu sou. Mas era uma igreja nova, ainda eu tava me enturmando e eu já queria falar de Jesus, só que eu, né, por uma questão litúrgica da igreja, eu não podia falar tão abertamente ainda, né? Eu falei, poxa, vou fazer pelas redes sociais. Na época, o Facebook. E aí eu comecei a fazer eu fiz uma página de tirinhas, né? Eu pegava desenho, tinha desenho lá da Liga da Justiça. Eu pegava um desenho da Liga da Justiça e criava uma história que remetia àquele desenho e evangelizava através disso aí. E aí, eu sempre vou usar essa expressão porque algumas pessoas passaram comigo. Quem caminha perto de mim, eu vou falar bastante disso aí, né? Sabe que eu criei um nickname na internet chamado Caio Extreme, né? Tem gente que tem uns amigos que acham que é por conta de uma plataforma de exercícios que surgiu depois, mas não tem nada a ver. Esse nome Deus me deu um dia que eu tava à noite orando. Eu tinha um projeto, mas eu não tinha um nome, né? E aí eu tava à noite e eu comecei a falar, Deus, me dá um nome para eu colocar nessa página que eu vou fazer. E aí ele começou a ministrar meu coração que eu teria que viver o extremo do que a juventude estava vivendo, né? Na juventude indo pra balada, naquela idade, né? Se envolvendo na loucurada, e eu tinha que ir por extremo disso aí. Então eu dei uma gourmetizada no nome, né? Daí eu coloquei Extreme lá e eu queria que as pessoas ligassem uma coisa na outra, né? Que nem quando quando você se apresentou, né? Eu sou o Bigêmeos, sou do gabinete do Bigêmeos. Se você falar o nome dele, é Milton, É né? Milton, é Ninguém Milton. sabe quem é o Milton, mas o Não. Bigêmeos você liga a marca Bigêmeos à pessoa, Sim. né? E isso é legal. Essa foi a minha estratégia. E aí, beleza. Aí começou lá atrás, isso em 2013. E aí ficou pouco tempo e depois eu acabei desencanando desse negócio, mas Deus me incomodava, me incomodava, me incomodava. E até então eu não sabia que era Deus, eu achava que era coisa da minha cabeça. E aí, em um dado momento, eu desisti. Falei, não quero saber disso, né? Só que, galera, a gente tá acostumado a entrevistar, não ser entrevistado. Então, Vamos ajustar o no meio microfone do para caminho todo a mundo gente te vai ouvir se ajustando. melhor. Só que aí, teve um dia que eu vi os famosos cortes. Os cortes começaram a se tornar frequentes nas redes sociais. Não tinha tanto. Instagram não tinha corte, né? Só que daí começaram a vir os cortes e tal. E um dia eu assisti um corte de um cara falando do corte dele, né? E ele falou assim que ele tinha entendimento, que Deus queria que ele usasse as redes sociais dele para falar de Jesus. E aí ele falou que achava que era coisa da cabeça dele. Daí eu comecei a falar, opa, calma aí. Tá parecendo o que eu tô pensando. E aí ele falou que ele fez um vídeo de 35... Ele foi bem específico. Ele falou que ele fez um vídeo de 35 segundos, upou o vídeo e falou, esse é o último. E beleza. E aí na cabeça dele, depois... Ele falou, mano, eu fui lá e eu ia deixar rolar só pra eu ver ali o engajamento, mas eu já tava decidido. E ele subiu o vídeo e foi dormir. No dia seguinte, quando ele acordou, ele falou assim que ele foi olhar, não tinha tanta curtida, nem tanta visualização, mas tinha uma mensagem no direct que vem através do corte. E era uma moça dizendo assim pra ele, que não era seguidora nada. O Instagram, o algoritmo jogou, falando assim pra ele, assim, olha, eu tava prestes a tirar a minha vida, né? E eu falei assim pra Jesus, se o Senhor é Deus na minha vida, o Senhor vai usar o Instagram pra falar comigo. E aí ela falou que ela abriu, ela foi no explorar lá, e o primeiro vídeo que apareceu foi o dele. E ele não era ele não era influencer nada, ele nem tinha tanto seguidor assim. Eu acho que ele devia ter uns 500 e pouco, né? E apareceu, a hora que ela abriu, é um vídeo de 35 segundos, né? E ele falou que ele começou o vídeo falando assim, ei, você, não suicida, né? Falando desse jeito pra talvez o YouTube não censurar a gente. E aí ela ia fazer o que ele falou pra ela não fazer no vídeo, né? Daí ela assistiu e aqueles 35 segundos mudou a vida dela, porque o Espírito Santo falou com ela. E aí ela mandou esse direct pra ele. E aí ele entendeu que não importava se ele tinha 1 milhão de seguidores ou se ele tinha 500 seguidores. Não importava se ele era um influencer conhecido ou se ele era um Zé Ninguém nas redes sociais. Importava o que Jesus queria fazer através dele com o público que ele tinha. Daí eu comecei
a entender que tem os grandes players hoje, e aí, glória a Deus pela vida deles, que eles vão falar com alguns públicos específicos, mas aí começa a entrar um pouco no que é o Vidas que Edificam. O Vidas que Edificam, galera, para que vocês entendam, não é só mais um podcast. Não é só mais um. Podcast a gente tem um monte hoje. E eu não tô falando aqui que o nosso é melhor, não. Eu tô falando isso com todo o temor e tremor debaixo assim, de muito, muito cuidado, né? A gente tá fazendo um podcast, a gente quer ser o diferente no meio dos iguais. Não talvez pela qualidade ou qualquer coisa nesse sentido, mas pela mensagem que a gente quer levar. Aqui nessa mesa você não vai ver um grande player, até porque a gente não tem acesso a esses caras. Se um dia a gente tiver acesso, glória a Deus. Mas você vai ver gente da gente. Você vai ver como, por exemplo, a Carol, né? Uma amiga próxima da gente, que ela tem um filho com uma portabilidade lá e talvez é a sua realidade hoje, né? A gente teve mulheres que vieram nessa mesa e relataram que sofreram abuso na sua infância e na sua adolescência. Então, a ideia do Vidas que Edificam é trazer gente da gente, pessoas que convivem no nosso dia a dia e que tiveram experiências reais e transformadoras com Jesus, né? Por isso que a gente insiste tanto para você assistir os episódios, porque talvez você vai estar passando por situações que pessoas passaram nessa mesa. E aí eu entendi que eu deveria falar com o meu público, seja ele 30 pessoas, 100 pessoas, porque se a gente olhar de maneira superficial, a gente fala, nossa, só 30 pessoas? Mas se você olhar do lado espiritual, são 30 pessoas que estão ouvindo uma mensagem sobre Jesus. E aí, beleza. Daí o Caião fez o quê? Vou me preparar para fazer isso. Daí tem aquela frase dos coaches, o feito é melhor que o perfeito. E aí eu comecei uma briga comigo do perfeccionismo. O que eu fiz? Eu comprei um microfone semelhante a esse. Eu tenho uma mesa na minha casa semelhante a essa. Eu tenho um fundo na minha casa igual a esse. Eu tenho toda a estrutura, talvez, para fazer um podcast na minha casa. Eu comprei tudo. E tá engavetado até hoje. E o que te paralisou? O perfeccionismo. De você achar que tem o momento certo e a hora certa, tem que ter a iluminação correta, tem que ter o microfone bom. E assim, eu comprei um microfone. Eu não tô falando que eu comprei. Gente, eu não comprei a estrutura que a gente tem aqui hoje. Mas dentro das minhas condições, são coisas semelhantes. Mas eu sempre achava que estava faltando uma coisa. E a falta dessa uma coisa fazia com que eu fosse empurrando. E a minha esposa, gente, casem-se com a pessoa certa. Vocês jovens aí, principalmente que estão namorando, tá nessa sua paixãozinha achando que é a mulher da sua vida, ore. Porque se você casa com a pessoa errada, ela te afasta de Deus, te leva pro buraco. Você casa com a pessoa certa, ela te aproxima de Deus, ela faz você viver os sonhos de Deus pra sua vida. A minha esposa é a maior apoiadora dos projetos que eu tenho. E ela sempre pegando no meu pé, vamos fazer, orando comigo. Eu falava, amor, me ajuda. Eu quero fazer, mas eu não consigo romper isso. E aí, em um dia, gente, tá chegando a vez da Natasha já. Tá, calma. Calma. Daí um dia ela falou, né, a gente serve no mesmo ministério, na mesma igreja, na Manancial da Fé. E na ocasião, no final de num evento da Manancial Social, estávamos eu, Júlio César, o vulgo Biju, e Rinaldo. E aí o Rinaldo falou assim pra mim, gente, quem conhece o Biju vai entender um pouco de como Deus usa quem ele quer. Tem muita gente, o Biju é meu amigo de verdade. E tem muita gente que acha que ele é um improvável pelo jeito que ele é meio quietão. Ele é quietinho ele na dele, muito super quieto. discreto. Só que Deus, ele usa os improváveis em coisas que vocês nem imaginam. Eu vou abrir um parênteses aqui. Tem gente que fala assim, eu não consigo ganhar ninguém para Jesus no meu trabalho, na minha casa. Mas essa pessoa, ela ganhou uma pessoa para Jesus. E essa pessoa para Jesus, ela vai fazer um estrago de tanto que ela vai trazer. Então precisou de um para ganhar esse um, e esse um ganhar uma multidão, né? E por que eu tô falando isso? Porque o Biju, ele tem uma importância muito significativa nesse projeto para eu estar aqui com a Natashi. E aí é esse momento que eu vou contar agora. Estávamos no final de um evento da Manancial Social, ou da Célula, eu não me lembro, mas eu me lembro exatamente que foi na Manancial Social essa conversa. O Rinaldo falou assim, pô, Caião, por que você não faz um podcast? Você fala pra caramba, vocês estão vendo, né? Você fala pra caramba, você gosta de fazer piada e tal, você é descontraído, faz um podcast aí. Daí eu falei pra ele assim, sabe de nada, inocente. Eu tenho tudo pronto na minha casa.
Falei, por que você não fez? Falta coragem. Aí ficamos falando nisso. Eu acho que o Luiz Fernando tava nesse dia também. Sério? Eu acho que ele tava nessa conversa aí. Mas foi um negócio muito informal, tal, não sei o quê. E o Biju, mano, quem conhece ele vai se assimilar. Ele aqui assim, ó. Beleza. Só ouvindo, quietinho. Só ouvindo. Ele ouviu e beleza. E aí acabou, fomos embora. E aí agora o Vidas que Edificam vai entrar no rolê. E aí eu vou passar a bola pra Natashi, porque aí é a hora que ela entra nessa história toda aí. E tá contigo a palavra, né? Olha, Papai do Céu, Espírito Santo, fala, porque primeiro que eu falo demais, fala através de mim, porque eu falo demais, então para ser objetivo... Não, mas antes de chegar nessa parte do Biju, conta todo o contexto, até chegar nisso aí. A gente tem tempo ainda. Eu sempre... eu sou, como eu disse, eu sou formada em jornalismo, mas em todas as portas que eu fui, eu acho que foi Deus me conduzindo para esse momento. Eu sempre gostei de ser apoiadora, de estar atrás dos bastidores, nunca estar à frente. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar na frente das câmeras, de tipo, quando eu trabalhei na TV Mogi News. E eu entendo hoje que foi com a permissão de Deus, de tipo, para hoje a gente tá aqui e a gente fazer isso de forma mais leve possível. Então era um preparo de Deus. Mas quando eu me converti, eu entrei num processo de questionar Deus, de tentar me conhecer melhor. De entender o que ele tinha para minha vida e cada um dos processos pelo qual eu tinha passado. E aí eu não posso entrar em muitos detalhes, porque senão vai virar o meu testemunho e não o testemunho do Vidas. E eu fui perguntar sobre propósito para Deus, porque eu estava muito feliz no que eu estava fazendo, muito feliz em servir as pessoas dentro do gabinete, sabe? Sempre entendi que o meu trabalho tinha a ver com propósito, que era ajudar as pessoas. Eu sempre amei o social. E aí foi quando o Lu começou a servir na Manancial Social, eu fui atrás dele pra gente servir junto também. E automaticamente, enquanto servia no social, tipo, a gente conseguia absorver essas demandas dentro do gabinete também para ajudar pessoas. Vi vários testemunhos acontecerem, tipo, muitas coisas sobrenaturais acontecendo enquanto a gente ajudava essas pessoas. Mas eu comecei a perguntar para Deus o que ele tinha para mim. À medida que eu mais me aprofundava, mais buscava Jesus e queria mais conhecer dele, e eu me colocava à disposição. Eu falava assim, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Só que muito insegura, eu não acreditava que eu pudesse fazer algo assim. Tipo, quem sou eu para fazer alguma coisa para Deus? Tipo, como que Deus vai me usar? Eu não tenho talento, eu não tenho nada de especial, sabe? Tipo, eu sou só uma improvável e que não sabe, que quer ajudar, está disponível para ajudar, para servir, mas sem saber onde e o quê. E aí eu entrei nessa busca com Deus. Falei assim, Senhor, eu tô aqui. Tipo, o Senhor está me usando onde o Senhor quer me usar? É aqui que eu tenho que ficar? E aí o Senhor me constrangeu. Ele me constrangeu, foi num culto. Eu comecei a perguntar, né, o que era um culto que falava sobre dons e talentos. Eu comecei a perguntar para o Senhor o que ele tinha. Eu falei assim, Senhor, eu sou tão improvável, o que eu tenho de especial, né? Tipo, como eu posso te servir se eu não tenho talento nenhum? Se o Senhor está falando que tem um talento para cada um dos teus filhos, qual é o meu? E aí foi onde eu fui constrangida por Deus. Porque normalmente o nosso talento, a nossa habilidade está naquilo que é o comum pra gente. Sim. Né? Aquilo que é fácil pra gente fazer, só que a gente não reconhece, a gente não valoriza, porque é tão comum que a gente acha que todo mundo faz igual. E aí eu fui entender que Deus tinha uma porção para cada um. Que ele faz cada um de maneira única e que ele tinha me dado algo que eu não valorizava. Que era a comunicação. Todo mundo falava, mas eu sempre tive dificuldade de enxergar, de valorizar, ou de reconhecer, ou de entender isso. Então, pra mim, tipo, imagina, todo mundo fala, tipo, normal. Sim. Sua dicção é boa, de todo mundo é. Então, Posso falar um parênteses que você tá falando? Tá vindo algo na minha cabeça aqui, e talvez isso, quem tá em casa, talvez passe por isso. Às vezes a nossa maior habilidade, que na maioria das vezes a gente usa pro profissional, é o que Deus vai usar pro espiritual. Olha Pedro. Pedro, ele era o quê? Pescador. Né? O ofício dele era pescador. Quando Jesus o chama, ele fala o quê? Você vai ser o quê? Pescador de homens. Então, ele passa pelo treinamento. Aí quando ele vai pregar a primeira vez, a palavra fala que mais de 3.000 se renderam aos pés de Jesus. Exato. Então usou uma habilidade dele secular e transformou uma habilidade espiritual. Exatamente. E aí a gente vai chegar nesse ponto da mesa do Vidas também, de, tipo, unir todas as coisas. E aí eu comecei a entrar nesse processo de busca, quando o Senhor falou da comunicação, eu falei assim, perdão, Senhor. Perdão, porque eu nunca reconheci.
Mas eu pedi para Deus confirmar. Uhum. E aí ele usou um irmão da igreja para confirmar. E o irmão saiu da igreja. Acho que pelo jargão você já vai saber quem foi. Tipo, na época eu não tinha proximidade, não conhecia. Mas eu pedi para o senhor confirmar a respeito disso. E eu falei para o senhor o seguinte: falei assim, senhor, se a comunicação é um dom que o senhor me deu e que eu tenho que usar para o reino, eis-me aqui. Mas me confirma através de uma pessoa que não sabe o que eu faço e nem onde eu trabalho. Uhum. E na época eu precisei gravar um vídeo para a igreja. Esse vídeo foi pro telão da igreja. O irmão saiu de dentro da igreja, eu tava servindo no carrinho da Manancial nesse dia. O irmão saiu da igreja e falou assim para mim, sem saber da minha oração: ô, bênção, isso é dom de Deus, hein? Fala bem, tem que usar mais pro reino. E eu falei assim, uou, papai do céu, agora eu entendi. Eu preciso usar a comunicação para o reino. Mas como que eu vou usar a comunicação para o reino? O senhor está falando que eu tenho que ir para mídias, que eu tenho que ir para comunicação? É para eu fazer alguma coisa aqui dentro da igreja? O que é para eu fazer? E eu guardei isso, continuei servindo no social, continuei buscando a Deus em oração e continuei servindo no meu trabalho. Porque eu entendo que estar onde eu estou também faz parte do propósito e de servir ao reino. Sim. Ainda que seja na política, né? Porque existe um preconceito muito grande em torno da política e de quem trabalha com políticos. Mas tem muito propósito no que a gente faz, porque isso diz respeito sobre as pessoas. Sim. E se nós não estivermos nesse lugar, ocupando esse espaço, para fazer a diferença, para cuidar das pessoas, para ser a luz de Cristo, ele vai ser ocupado por pessoas que não são, né? Então é algo extremamente importante. E eu tive sempre muita clareza em relação ao meu trabalho, mas eu não tinha em relação ao chamado de Deus. E por amar muito o que eu fazia, o que eu estava fazendo, e nessa imersão de primeiro amor, né, de buscar o Senhor, nós fizemos um evento do trabalho, e aí foi que tudo começou com Vidas. O ano passado, eu estava assistindo um podcast, que era sobre um testemunho, e aquele testemunho me impactou muito. E eu vou até citar o podcast, porque eu acho ele uma benção. As pessoas também precisam assistir ao podcast da Karina Bach, Mais Forte. Ela estava fazendo uma entrevista com a pastora Sandra Alves, uma benção. Um testemunho fortíssimo de libertação, maravilhoso. Assim, as pessoas precisam realmente assistir, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com muita gente através desse podcast. E assim como falou comigo aquele dia, eu tive uma revelação do Espírito Santo e eu não sabia. Né? Tipo, eu não tinha entendimento disso, não tinha clareza ainda. Eu tava sem sono, não conseguia dormir, e aí eu falei assim, vou assistir alguma coisa na internet, né, até pegar no sono. E eu fui pro podcast, comecei a assistir o testemunho dela, não consegui dormir, porque enquanto não terminou, e eu fiz anotação, sem saber que era uma revelação do Espírito Santo, Vidas que Edificam, um programa de entrevistas, para que as pessoas contem os seus testemunhos. Esse dia você fez a anotação do nome? Fiz. No bloco de notas do celular. E depois que eu terminei de assistir o podcast, eu consegui dormir. Mas antes disso, enquanto eu estava assistindo o podcast, eu sempre achei que meu propósito estava muito ligado ao meu trabalho apenas. Então, eu vi que ela era vereadora, a pastora Sandra Alves. E eu falei assim, tá bom, entendi. O Espírito Santo me trouxe até aqui. Porque com certeza ela está fazendo algum projeto, algum trabalho que está ligado ao que a gente está vivendo agora. E a gente estava chegando próximo ao mês das mulheres. E aí, quando eu fui investigar a vida da pastora, né, tipo, ver o trabalho dela, tipo, no legislativo, eu vi um projeto que ela fazendo, eu falei assim, entendi, era isso que o senhor queria me mostrar. E achei que estava ligado à questão política, né, inclusive trouxe esse projeto pra gente discutir também dentro do gabinete, conversei com o Bi, conversei com a equipe, foi uma bênção, tipo, era algo que estava tramitando na casa, inclusive, e achei que era só isso e parou por aí, mas eu tinha anotação no bloco de notas. Passou, isso tipo foi mais ou menos em fevereiro do ano passado. E aí quando foi em abril, nós fizemos um evento que nós consagramos ao Senhor, entregamos a Ele, tipo, pedimos o direcionamento dele, e era um evento para jovens, uma feira de carreiras, um evento chamado Econocria. E aquele evento foi algo que mexeu e me impactou muito, assim, muito, porque enquanto nós falávamos para os jovens, tipo, a respeito das nossas profissões, sabe, o objetivo era direcioná-los para o mercado de trabalho. Sabe quando você, tipo, olha para as pessoas que estão ao seu lado e você entende, tipo, o papel de cada uma naquela mesa e o quanto elas se complementavam, sabe? Tipo, e que Deus tinha algo para cada uma delas naquele lugar. E eu comecei a agradecer a Deus enquanto nós estávamos lá palestrando.
Eu fiquei muito feliz com o resultado daquele evento, agradeci muito ao Senhor. E no dia seguinte, enquanto eu me preparava para ir para o culto, e estava agradecendo a Deus por aquele evento, super empolgada, querendo fazer mais um monte de feira de carreira em todos os lugares que eu pudesse. O Bi falando pra mim, pelo amor de Deus, a gente nem descansou desse, para com isso, você já tá querendo enfiar outra, sabe? Tipo, para de ser maluca. Enquanto eu tava me preparando para ir pro culto, agradecendo a Deus por isso, eu tive uma outra revelação do Espírito Santo. E aí eu entendi que o Espírito Santo tava falando comigo. Naquele dia eu entendi. Porque eu vi, enquanto eu agradecia pelo quando eu queria, falava assim, Senhor, a gente precisa fazer mais eventos para impactar jovens. Nós precisamos levar a sua mensagem para mais pessoas. Nós precisamos fazer a diferença. A gente precisa direcionar as pessoas para o caminho do bem. E enquanto eu falava isso com o Senhor no meu quarto, o Luiz Fernando tomando banho, a gente se preparando para ir para o culto. Enquanto eu falava isso no meu quarto com o Senhor, eu ouvi a voz do Espírito Santo falando, faz um podcast, Vidas que Edificam. Na hora eu comecei a chorar, eu abri o bloco de notas, tipo daquela anotação de 2 meses atrás, que eu já tinha esquecido, nem lembrava que estava mais lá. Falei pra Alexa toca louvor, e os louvores começaram a falar muito comigo, eu comecei a agradecer a Deus, eu comecei a falar assim, Senhor, se é da tua vontade, eis-me aqui, eu te perguntei qual era o meu propósito, eu te perguntei como o Senhor queria me usar, e se essa é a tua vontade, eu vou fazer. Mas se é o Senhor me pedindo, confirma. Eu preciso de 3 confirmações. E à medida que eu falei isso com o Senhor, eu tive a visão dessa mesa, deste lugar, e da entrevista com o pastor Márcio, nosso pastor. Foi a visão completa. Tipo, Deus não faz nada pela metade. Sim, com certeza. E no caminho para a igreja, eu não comentei nada com o Luiz Fernando, mas no caminho para a igreja, eu escrevi o primeiro roteiro. De como seria o Vidas que Edificam, exatamente, tipo, entrevistando o pastor. Esse roteiro, ele foi preparado naquele dia, em abril do ano passado. E aí eu fui para a igreja, entreguei para o Senhor, fui orar, e falei assim, eu preciso das confirmações. Passaram-se uns dias, nós fomos pra praia com os amigos, eu, Luiz Fernando, as crianças e mais uns amigos, e a gente tava, tipo, na praia, conversando, tipo, papos aleatórios, e aí começamos a falar de Jesus, o papo era sobre dízimos, aí o pessoal levantou pra jogar, e aí eu continuei conversando com um amigo. E esse amigo foi usado como a primeira confirmação. Pitico, Aline, se vocês estiverem assistindo esse podcast, que o Senhor abençoe cada vez mais a casa de vocês. Pitico, que você continue sendo usado poderosamente para levar a voz de Deus onde você estiver e para encorajar as pessoas a viverem o propósito delas e os sonhos dela. Você foi usado como a primeira confirmação de Deus para que hoje nós estivéssemos nessa mesa. E ele falou exatamente sobre isso. Porque eu estava falando de Deus, o que o Senhor estava fazendo na minha vida, na minha casa, tipo... E aí ele falou... Ele ficou emocionado, assim, tipo, sem saber da oração. E ele falou assim, Deus tem um chamado para você. E ele vai te usar para falar aqui e te ouvirem nas nações. E aí eu ouvi aquilo, eu peguei assim, Senhor, eu sei que isso é uma confirmação para eu fazer o podcast, mas nações. E tá bom, entendi. Temos uma confirmação, mas ainda faltam 2. E aí, buscando no Senhor, orando, esperando o tempo, e tipo, as 3 confirmações, sem as 3 confirmações eu não ia me mover. Eu tive uma conversa com a minha cunhada, e aí nessa conversa que eu tive com a minha cunhada, ela super encorajou, sabe? Aquela coisa de você buscar pessoas que edifiquem a sua fé. Ela é essa pessoa, sabe? Essa pessoa amiga, que aconselha, que tá junto, que torce junto, que ora junto, que busca junto. E minha cunhada é uma pessoa que eu amo demais. E ela foi usada como a segunda confirmação. Porque a partir de uma mesa que nós tivemos, pedindo para que Jesus se revelasse, né, através do que nós estávamos buscando, ela teve uma revelação do Espírito Santo. E aí ela confirmou a respeito de experiências que nós tínhamos tido, que houve um momento que o Senhor me usou e eu não sabia. Porque quando ele quer usar, ele usa quem ele quer no momento mais improvável possível, porque você é só instrumento, né? Nós pertencemos a ele. E aí nós tivemos essa mesa na sexta, quando foi na segunda-feira, ela me chamou para conversar, e aí ela falou o que ela tinha passado no sábado, a experiência que ela teve.
com o Espírito Santo. Através do que nós havíamos conversado na mesa, ela teve uma revelação. E ela falou assim, começa, faz, é de Deus. Porque antes de vocês começarem, antes de vocês fazerem qualquer coisa, a movimentação espiritual para edificar outras vidas já começou. Já está edificando. Glória a Deus. E aí eu lembro que ela me falou isso aqui, porque nós estávamos em época já de pré-campanha, né? Tipo aquela correria. Eu falei assim, nossa, segunda confirmação. E aí eu falei assim, tá, mas ainda falta a terceira. Só que a check. Check. E aí, na época, nós íamos fazer uma homenagem para uma pastora que é uma bênção, amo a vida dela. Tipo, o Papai do Céu tem tempo para todas as coisas. Uma mulher de Deus que eu admiro muito, que eu já tinha tido a oportunidade de conhecer antes, através da minha tia, porque ela foi madrinha de casamento da minha tia. E no casamento eu não lembro dela, porque eu vivia num outro mundo. E quando eu tive a oportunidade de conhecê-la agora e saber que ela se conhecia, sabe quando você fala assim, nossa, o Senhor tem tempo para todas as coisas, até para mostrar o papel de algumas pessoas na nossa vida, sabe? Ele vai fazendo conexões, quando as pessoas voltam para sua vida, você olha e fala assim, agora eu entendi por que o Senhor me apresentou essa pessoa lá atrás, sabe? Por que eu estava naquele lugar, naquele momento, para que o Senhor me trouxesse para onde eu estou hoje. E aí a pastora Aurilene, que não me conhecia, não sabia quem eu era, não sabia minha vida, enfim, não sabia nada sobre mim. Ela foi no gabinete fazer uma visita e ela levou de presente um livro para cada um. E quando eu abri o livro, tinha uma dedicatória especial, porque ela tinha perguntado pro Vini, que é membro da igreja dela, né, filho espiritual dela. Ela tinha perguntado pro Vini, quem que é aquela menina? E, tipo, ele falou meu nome para ela. E aí ela fez uma dedicatória especial para mim. E a dedicatória foi a terceira confirmação. E aquilo mexeu muito comigo. Muito comigo. Eu falei assim, peraí, tipo, ele confirmou. E se ele confirmou, agora eu preciso fazer alguma coisa. Eu entrei em choque. E aí eu falei assim, mas eu preciso falar isso para umas pessoas, né? E aí eu tive uma conversa com o Rafa, com a Nath, nossos líderes de ministério na Manancial Social. E aí nessa mesa é onde você entra. Porque nessa mesa que nós tivemos com eles, eu já tinha as 3 confirmações. E o Rafa, de certa forma, foi uma 4ª confirmação. Só que eu não entendia isso como uma confirmação, porque, de certa forma, eu provoquei, de, tipo, ao abrir, né, o que tava vivendo, o que eu tava buscando em oração. Então, eu falava assim, se eu falei, de, tipo, pode ser intencional, pode ser emocional. Sim. Não é a manifestação do Senhor. E aí, eu falando com Deus, falei pra ele, estava na mesa o Rafa, a Nath, o Lu e o Biju. E nessa mesa, depois de servir na Manancial, nós estávamos falando sobre o podcast, né? Eu falando sobre o que Deus estava me pedindo, sobre as confirmações. Eu contei exatamente tudo e o Rafa falou assim, faz, é de Deus. Ontem eu estava voltando do trabalho, na estrada, ouvindo um podcast, falei assim, eu preciso ligar para a Natashi. Então, com certeza, o que a gente está falando aqui é de Deus. Sim. E eu falei assim, nossa, Senhor. É real, né? Tipo, sua presença é real, o Senhor falando mesmo. E aí, no caminho de volta pra casa, a gente dando carona pro Biju, o Biju falou, sabe quem queria fazer um podcast também? Já tem tudo em casa pra fazer e não começou? O Caio. Ele é o Caio. E até então, tipo, a gente se conhecia da célula, você ministrava na célula, sempre admirei a forma como você falava de Jesus, a simplicidade, a espontaneidade, a leveza, o quanto a sua simplicidade de, tipo, trazer Jesus para nossa vida. E aí eu peguei, quando ele saiu do carro, eu olhei pro Luiz Fernando, sim, e aí? Aí o Luiz Fernando falou assim, putz, é uma boa pessoa, hein, pra fazer junto. Chama. E aí eu lembro de te mandar uma mensagem. Tipo, orei e falei assim, vamos mandar uma mensagem. Tipo, preciso saber, né? Vai que ele não topa. Nossa, é verdade. Tipo, eu não lembrava da mensagem. E aí eu te mandei uma mensagem. Tipo, falando... E eu lembro que na mensagem eu falei alguma coisa assim, de tipo... Caio, topa fazer um podcast comigo? Tipo, foi bem direto. Foi bem direto, né? Sem rodeios. Eu não lembrava da mensagem, tô lembrando agora. Falei assim, o senhor tá me pedindo pra fazer um podcast, eu quero saber se você topa fazer junto comigo. E aí você mandou uma carinha de choro. Comecei a contar, né? E aí foi quando você abriu, e aí você contou. Que você já tinha, que você tinha me chamado, que você tinha comprado todas as coisas
E não tinha começado. E não tinha começado. Só que até então eu não tinha te falado da Arts Filmes, né? Sim. Que tipo, tinha tido a revelação do Sim. lugar. Só que aí eu fui falar com o senhor, do lugar também. Porque aí você fala assim, senhor, beleza. O lugar é uma benção, a estrutura é excelente. É verdade. Galera da Arte Filmes, parabéns, viu? Muito obrigada pelo suporte, vocês são uma benção. Vocês são 10, o lugar é 10. Se você quer fazer um podcast, nós indicamos Arte Filmes Mogi das Cruzes. Vem pra cá que os meninos são fera. Isso aí. E aí eu lembro que eu comecei a orar a Deus, falei assim, senhor, a conta não fecha. A conta não fecha. O senhor sabe da realidade, o senhor sabe da situação, o senhor sabe dos processos. O senhor conhece tudo. O que aconteceu, o que nós estamos vivendo e o que vai vir. E tudo foi muito debaixo de oração, assim, de perguntar para o Senhor o tempo todo, todas as coisas. Sem dar nenhum passo, sem pedir a direção dele, sabe? E esperar respostas. E aí, nessa de a conta não fecha, eu lembro que eu estava numa pregação e o pastor falava muito de, tipo, se o projeto é do Senhor, ele paga a conta. Faz a proposta. E aí, será? Senhor, aí fui buscar o orçamento e tal. Senhor, a conta não fecha. Eu tô apresentando aqui, ó. Se o senhor vai pagar a conta, então fica à vontade. É que a gente fala, Deus que dá visão, dá provisão. Deus que dá visão, dá provisão. E aí, eu lembro que teve um dia que eu fui buscar... eu me posicionei em oração no altar. E eu tava falando assim, Senhor, eu quero fazer. Eu quero atender o que o senhor tá me pedindo, mas a conta não fecha. Eu não consigo, não dá. E aí, enquanto eu orava, o irmão tocou na minha mão e falou assim, faz a proposta. Nem sei quem foi esse irmão até hoje. Não faço a menor ideia. E aí eu entendi que eu não tinha feito a proposta ainda. E aí começou o processo de negociação da proposta, as coisas se encaixaram, foram fluindo. Eu lembro que eu falei pro Felipe que quando a gente fechou um valor, eu falei pra ele, olha, eu vou passar aí pra passar o cartão. E aí quando eu falei, você vai fechar um mês, você vai fechar 2, como é que você quer fazer? Tipo, você faz um mês e acerta e tal. Eu pensei, não, a gente vai fechar um ano. Pela fé. Pela fé. Porque ali eu tinha certeza de, tipo, que se eu colocasse os pés, Deus daria o chão. Amém. Né? E foi assim que nasceu Vidas que Edificam, com o propósito realmente de impactar pessoas, de direcionar pessoas para o caminho de Jesus. E para cada convidado, para cada pessoa que nós trazemos aqui, também tem jejum, tem oração, tem muito temor. Não tem um dia que a gente sente nessa mesa sem sentir o friozinho na barriga, sem nos prepararmos e pedir o direcionamento do Senhor para cada uma das pessoas. E nessa de convidados, de entrevistados, de buscar o direcionamento, tipo, o Espírito Santo foi revelando quem eram as pessoas que tinham que sentar aqui, quais testemunhos precisavam ser contados, não por conta de cargos e de influência dessas pessoas, mas pelo que o Jesus tinha feito na vida de cada uma delas, sobre o que o Jesus estava fazendo na vida de cada uma delas, de onde ele nos tirou e de onde ele estava tirando as pessoas, como ele vem fazendo essa transformação em cada uma das vidas. Pessoas comuns vivendo o extraordinário, sabe? Sim. Ele transformando, tipo, aquele que fez ontem, fazendo hoje e que vai fazer amanhã também. E cada uma dessas pessoas passaram a ser direcionadas, então... Ainda o ano passado, eu comecei a, tipo, adiantar roteiros, fazer cronograma. Antes disso, inclusive, fui pedir oração pro pastor Márcio, porque a gente precisava de cobertura espiritual. Eu fui pedir direcionamento dele, porque eu também entrei num processo de dúvida, né? Mesmo com as confirmações, eu cheguei num dado momento que eu falei assim, Senhor, como? Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, eu trabalho no gabinete, na função de chefe de gabinete, então eu tenho uma equipe ali para administrar, seguindo, lógico, a orientação do meu líder, mas eu vou viver um ano de campanha. É um ano de campanha política. O senhor está me pedindo para começar um projeto para o senhor. Num ano de campanha política? E que momento que eu cuido da minha família? E eu entrei nesse questionamento, e aí eu peguei assim, deve ser o inimigo. Não deve ser de Deus. Não. Se eu tô vivendo meu propósito no meu trabalho, se tá tudo fluindo bem, como que eu vou fazer alguma outra coisa que vai me roubar tempo com a minha família?
Eu já tô servindo nos outros ministérios, por que que eu preciso fazer além? E aí eu falei disso com o pastor Márcio. Eu mandei um textão pro pastor Márcio, eu sou a pessoa do textão. Eu tô aprendendo a ser assim também, né? E eu falei assim, pastor, me ajuda em oração, tá acontecendo isso, e eu não sei se é distração do inimigo, por conta de tudo isso que já vem acontecendo. Como que eu vou fazer? O pastor demorou um pouquinho para me responder, depois quando ele respondeu, ele voltou e falou assim, a pregação do evangelho nunca vai ser uma distração. Vamos tocar esse projeto. E aí foi depois disso que eu fui fazer proposta, que eu fui entrar nesse processo de oração de tipo para que as coisas materiais se concretizassem, fosse possível. E o Senhor é realmente o Deus da provisão, porque nós já estamos no 4º mês de podcast, não nos faltou absolutamente nada. Ele tem caminhado, ele tem sustentado, ele tem continuado nos dando a visão de todas as pessoas, de todas as mesas, de cada. Ele tem sido o nosso instrumento direcionador de todas as coisas. Porque quando a gente senta aqui, eu acho que a gente vive realmente o que o Espírito Santo quer fazer. E o bacana é que a gente estava falando sobre isso na mesa de ontem. Se vocês estão nos acompanhando e se você está assistindo todos os episódios, o que a gente percebe? Que as coisas estão se conectando. A gente convida as pessoas, mas a gente sabe um pouco, né, da história, né? A gente sabe um pouquinho do que aconteceu, mas a gente não sabe a fundo algumas coisas. É sempre superficial, né? O que a gente já ouviu do testemunho. Exato, e isso de certa forma também é até proposital, porque, né, a gente quer dar liberdade para a pessoa e a gente quer também, de certa forma, vidas que edificam. Tem que edificar primeiro eu, a Natashi, né? Porque nós estamos aqui para poder transmitir isso para vocês, né? E a gente sempre vê. É como se, assim, viesse o Joãozinho, deu um testemunho aqui. Daí, quando a Maria vem, é como se fosse a continuação, né? É como se você fosse lembrar de Jesus, quando ele ia caminhando e fazendo os milagres. É mais ou menos semelhante ao que passa aqui, né? Porque são histórias, não são parecidas, mas são semelhantes, né? Porque o Jesus é o mesmo que está operando. E glória a Deus por isso, né? E acho que o que é bacana falar aqui, que você encerrou essa parte da trajetória do Vidas, né? E acho que a gente podia falar isso pra galera, algumas coisas importantes. Gente, por que quando eu me apresentei aqui, eu falei que eu já tô na caminhada há 20 anos no Evangelho? Porque esse momento agora é importante para isso, né? A Natashi vai fazer 3 anos, não é? Mais ou menos? De conversão 2, né? De batismo 2. 3 anos, né? Eu tô desde 2000, que eu comecei ainda muito novo, né? E aí em 2013 que eu comecei a ter uma maturidade. E mesmo com toda essa maturidade, eu tinha essa dificuldade de começar algo. E aí a Natashi foi essa ferramenta para que eu começasse algo. E a gente, nos bastidores, a gente brinca aqui, né, gente? Todo mundo sabe que Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito. Só que Moisés falou, não, eu sou gago, eu não vou. Ele falou, não, vou resolver, eu vou mandar Arão, seu irmão, para te ajudar. Ele vai ser o seu porta-voz. Eu brinco com a Natashi aqui, que ela é o Moisés, porque Deus deu esse projeto para ela. E desde que ele teve essa visão, eu tô gaguejando sem parar, gente. Vocês não têm ideia. O dia que esse programa for ao vivo, vocês vão entender isso, né? E eu tô aqui apoiando. Mas uma Capacita, Senhor, que é pra eu não virar meme na internet. Mais uma coisa, você falando e tal, em algum momento, os papéis foram invertidos. Você foi o Arão para eu ser o Moisés, porque eu precisei de um empurrão seu para poder fazer algo que Deus já estava mandando fazer. Né? Ele conecta propósitos, né? Então, assim, é se deixar usar, é estar disponível. Então, se hoje nós estamos aqui, é para honra e glória dele. Total. Né? Então, assim, se a gente for ver... É tudo sobre ele. Se a gente for ver as conexões que foram feitas na sua vida e depois na minha, para que a gente vivesse esse propósito junto com as nossas famílias, vocês não veem, né, a minha esposa e o Luiz Fernando, a Juliette e o Luiz Fernando aqui conosco, mas eles são importantíssimos nesse processo. O Luiz Fernando tá aqui com a gente hoje, né? A Juliette esteve aqui esses dias, então assim, se você é casado, como eu disse no começo, o casal, eles têm que estar alinhados, né? Então, o jeito que Deus vai operando. Foi até engraçado esses dias aqui, você falando da pastora... Aurilene. Você conheceu... Você tava num lugar com ela, mas não reparou nela, né? Esses dias nós estávamos gravando aqui. Quem que abre a porta aqui?
O Felipe, que é o responsável da Arte Filmes, eu me lembrei que quando nós éramos muito novos, né? Nós tínhamos uma banda, né? Eu cantava na banda, gente. Eu cantava na banda. E aí eu me lembrei que o propósito de Deus na minha vida não começou muito antes da minha conversão. Porque eu era um menino. Aí eu abrindo, dando um spoiler de quando eu for fazer Vai chegar seu vai chegar. testemunho, não conta tudo. Mas eu era um menino muito tímido. Muito tímido. E aí aconteceu uma situação na escola, na quinta série. Garotada, não tô falando que vocês devem fazer isso. Não tô falando que é legal, tá? É uma experiência pessoal minha. Eu repeti de ano a quinta série, né? E aí, quando chegou a turminha da quarta e vi um repetente na sala, nossa, eu passei ser o último que eu era escolhido no futebol a ser o primeiro. Eu comecei a ganhar moral. E ali a minha vergonha começou a cair por terra. Daí eu comecei a querer ter uma banda, porque na escola tinha um concurso de banda, só que eu não sabia tocar nada. Os moleques sabiam. Eu falei, aonde que eu vou me encaixar? Vou cantar, velho. Né? Voz de taquara rachada aqui. Mas lá atrás, Deus começou um despertar, que é pegar um microfone e falar, entregar a mensagem de qualquer coisa. As mensagens que eu entregava na época, né, na época em que não conhecia Cristo ainda, eu tive a banda, eu tive a banda com o Felipe, né, a gente chamava ele de gordo, nem sei se pode falar o apelido dele. É o apelido. Muita gente ainda Era conhece ele, assim. o Neto, e mais um pessoal, né, a gente cantava, a gente entregava uma mensagem, né, e depois eu conheci a Cristo, os caras me chamavam de Rodolfo na época, porque, tipo, foi bem na época que o Rodolfo Abrantes saiu do Raimundos. Eu larguei as bandas que eu tinha. Eu tinha a banda com os meninos, eu tava formando uma outra banda. Meu sonho era ser músico, ter a banda de rock. Até hoje eu escuto rock pra caramba, né? E meu sonho era isso. Só que aí eu me converti e aí depois de muito tempo eu tive uma experiência que eu me vi com o microfone na mão de novo. Daí eu entendi que tudo que eu passei lá atrás era um treinamento para levar uma mensagem depois de já adulto, né? Então, assim, é a mesma coisa. É. Você com a comunicação. Sim. Você se formou. Sim, e a vida inteira, desde a primeira série até o último ano, não teve uma reunião que minha mãe não ouviu dos professores. É boa aluna, é esforçada, tira notas boas, mas Exato. fala muito. E hoje eu entendo que o falar muito é para falar de Jesus. Era conectado a um propósito. Era conectado a um propósito. Sabe por que eu repeti de ano? Hoje eu sou fera na matemática. Não, acho que fui meio arrogante agora. Eu sou meio fera, né? Eu sou péssima. Eu confesso. gosto bastante. Mas eu reprovei em matemática na quinta série. E eu estudei no Placidina, que é de Mogi, sabe como é uma escola muito rígida, né? Uma escola, fala que é a escola das freiras, tal, não sei o quê, porque tem as freiras que dão aula, uma escola católica, enfim. E aí, teve a prova de dezembro, e lá tinha a prova de janeiro. Se você não passava na prova de dezembro, você tinha mais uma oportunidade. Fui eu e eu lembro o nome do menino até hoje, o Lucas. A gente foi fazer a prova, nós dois em janeiro. Eu lembro exatamente das notas. Eu tinha que tirar 6. Eu tirei 5.7. E o Lucas tirou 4.3. Ele passou de ano e eu não. Daí eu lembro da professora falando assim pra minha mãe. Seu filho não passou. A gente tá passando o Lucas, porque o Lucas é um menino esforçado, é um menino que se empenha nas aulas, mas o Caio, ele conversa muito. Ele, mesmo sendo tímido, eu tinha a turminha. E ele conversa muito, ele fala muito, então ele vai ter que ele vai reprovar o que ele vai ter que fazer de novo, né? Então, assim, lógico, gente, estudem, garotados, vocês que estão assim, estudem, não repitam de ano, não tô incentivando. Mas. Até porque Deus tem uma história para cada Exato. Né? Então, assim. Não se acomodem na questão de, eu não vou fazer, tá tudo bem, tipo, Deus vai me salvar. Ele vai. Exato. Mas faça a sua parte. Então, o Vidas não começou nas nossas vidas adultas. Não. Né? A gente. O Vidas, ele é parte de um propósito nas nossas vidas. A gente não sabe até quando vai o Vidas. O Vidas vai ter 1, 2, 3, 4 temporadas. Nós estamos vivendo hoje. Né? Mas não foi hoje que começou. Não. Às vezes, vocês vão ver, agora eu falo, assistam os episódios e vocês vão ver que na grande maioria das vezes, Deus começou a operar antes mesmo da pessoa reconhecê-lo como sendo o Senhor na sua vida. Uhum. Né? E isso é massa demais, né? E aí, quando você fala das pessoas que passaram aqui na mesa, você falou também da questão do quanto fala com a gente cada uma dessas mesas.
É muito doido isso, Uhum. porque não tem uma mesa que não mexa muito com os nossos sentimentos ou com alguma área da nossa vida que nós estejamos vivendo no momento. Exato. Talvez as pessoas assistindo a gente achem que é tudo flores, Aham. né? Que de tipo, que a gente tá sempre bem, que a gente tá sempre sorrindo e que tá tudo certo. Mas o Senhor, ele nos trata todo dia. Nós vivemos em constante transformação e também sendo curados de muita coisa ainda nele, né? Hum. E cada uma dessas mesas nos proporciona exatamente isso. Hoje a gente vê na internet, tipo, as pessoas perdendo muito tempo com fofoca, com coisas bem superficiais. E eu acho que o Vidas, ele vem com um propósito diferente. Sim. Se você tem curiosidade de saber o que está acontecendo na vida das pessoas, se você gosta de ouvir histórias, eu acho que as pessoas vão encontrar isso aqui no Vidas. Uhum. Mas histórias que edificam, Exato. histórias que transformam, Exato. histórias que falam do amor de Jesus, histórias que revelam o poder daquele que é o nosso Salvador, daquele que é o Deus do impossível, né? Que é soberano, que é majestoso, que é único, que é o príncipe da paz e que pode curar tudo. É verdade. Um estalar de dedos com uma única palavra. Sim. Se eu estiver na vontade dele, né? Sim. E eu percebo que quanto mais mesas a gente tem feito aqui, nós também estamos passando por esse processo de transformação, Exato. né? Nós estamos aprendendo mais sobre Jesus, nós estamos tendo o privilégio de conhecer o que ele tem feito na vida de cada uma das pessoas. E aí, quando eu falo da conexão dos propósitos e de hoje viver esse sonho, através do Vidas que Edificam, é porque quando eu me formei, tipo, eu não me imaginei fazendo isso. Uhum. Mas hoje eu tenho o privilégio dado pelo Senhor de exercer aquilo que ele me capacitou para fazer, aquilo que ele direcionou para minha vida, ouvir histórias que é algo que está atrelado à minha profissão e que eu sempre amei fazer, conversar com pessoas, tipo, sempre amei conversar, ouvir o que estava acontecendo, sempre, e fazer isso através do Vidas, mas para levar a mensagem de Jesus. Sim. Então, isso para mim é algo muito especial, extraordinário, que eu agradeço a Deus todos os dias pelo privilégio de viver isso, assim, de ter tudo isso conectado, sabe? Sim. Tipo, de usar a curiosidade, tipo, do jornalista para algo bom e para algo do reino. Não para tragédia, para expor, para destruir a vida de ninguém, né? Pelo contrário. Sim. Só para edificar, sim, só para impactar, só para levar a mensagem de Jesus. O legal disso, né? Você falou isso, eu falei isso também. A gente tá insistindo bastante nisso quando a gente fala gente na gente, né? Uhum. Ou vida na vida, enfim. Pessoal, tomem cuidado, porque às vezes vocês podem olhar pra gente, ou pra qualquer outro podcast, ou até mesmo pro seu pastor local, ou por um líder, e achar que por estarmos levando uma mensagem, nós nos tornamos os super poderosos da fé. E não é. É como a Natasha falou, o Vidas que Edificam, ele é um programa para você que tem as suas dificuldades, as suas lutas, porque eu vou citar o nome de um pastor muito conhecido e muito querido por muitas pessoas no Brasil e no mundo, o André Fernandes, né? Se você escuta um podcast dele, edifica, é bênção demais. Só que muitas vezes pode parecer que é muito longe da sua realidade. Uhum. E como eu disse no começo, você escutando alguém que é do seu dia a dia, ou alguém que é da sua igreja, a gente tá trazendo pessoas, e daqui a pouco a gente pode comentar um pouquinho sobre isso, a gente tem que correr com o tempo aqui, mas você vai falar, poxa, calma aí, o Deus tá operando ali na vida da Maria, eu conheço a Maria, né? E isso acontece com a gente. Quantas mesas a gente já chegou aqui, a gente já chegou às vezes mal, a gente chegou triste, e aí a gente tá escutando o testemunho e fala, cara, você sabe, eu passei uma situação que eu cheguei nessa mesa aqui, eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer o programa hoje? E a pessoa que estava sendo entrevistada no dia começou a contar o testemunho e aquilo começou a me edificar porque eu estava passando aquilo naquela hora, naquele momento. Então o Espírito Santo foi acalmando meu coração durante o programa. Então Vidas que Edificam é para você, é para nós, é para todos aqueles que querem se aproximar de Jesus da forma mais pura e simples possível. É isso mesmo. E aí você falou de você ser no meio da mesa, né? De tipo, você ser edificado também num dia que não estava bem. Eu já sentei em mesas aqui que a entrevistada começou a falar, eu peguei assim, ela tá contando a minha história. Esse testemunho é meu. Eu sou essa pessoa.
Eu fui essa pessoa. Eu saí desse lugar. Deus me perdoou desses mesmos pecados. Deus me tirou dessa lama, sabe? E aí você entende que antes dele falar com quem vai nos assistir, primeiro ele vai tratar a gente. Exato. Ele vai transformar a gente, ele vai edificar a gente, porque não faz o menor sentido a gente sentar aqui para falar dele, se nós também não vencermos cada uma das nossas situações, né? Senão seremos mais um. Mais um. Eu acho que a gente tá quase encerrando, galera. A gente tá com poucos minutos aqui, mas acho que uma coisa importante a gente deixar bem claro aqui. A questão... Tem a questão do sonho, de tudo isso que a gente contou pra vocês, tá? E se você tem um sonho no seu coração, eu sempre falo assim, desde que esteja no centro da vontade de Deus, seja de acordo com o que a palavra fala, sejam coisas lícitas, né? Vá atrás mesmo. Mas nunca faça isso sem uma cobertura espiritual. Perfeito. Né? O Vidas que Edificam, ele não é um programa da Manancial da Fé, né? Mas nós somos da Manancial da Fé. Tanto é que vocês já viram a gente receber pastores, a gente recebeu membros da Manancial da Fé, a gente recebeu o pessoal da Poiema, a gente recebeu da Mevan, mas, independente disso, a Natati falou, desde o começo, quando eu ainda nem sabia, ela levou isso para o nosso pastor fez a cobertura espiritual, ela levou isso para o líder do nosso ministério social, o Caio Rafael, belo nome, hein, Caio? Então, assim, se você tem um projeto, apresente esse projeto ao seu pastor. Você pode ter projetos dentro do seu ministério, e glória a Deus por isso, mas Deus pode te dar alguns projetos pessoais, não tem problema algum, né? Desde que você esteja fazendo para o reino, mas deixe o seu pastor a par, peça cobertura espiritual, que é como o próprio pastor fala, ninguém faz nada grande sozinho. Se está fazendo sozinho, certamente não é grande. E a própria palavra diz, consagre tudo ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. Exato. Então, assim, é a questão de você... talvez o seu pastor, o seu líder, não vai participar ativamente com você, mas ele sabe que tem uma ovelha dele que está fazendo algo a mais pro reino, e ele vai te cobrir talvez ainda mais de oração. Então, não faça nada às escondidas. Né? Senão você pode até acabar caindo num pecado de rebeldia. Né? Então, esteja tudo a par, porque a vontade de Deus ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Se Deus já colocou isso no seu coração, quando você for falar com o seu líder, as coisas vão correr em paz. Né? E aí as coisas vão começar a acontecer, como tem acontecido aqui. É isso aí. E a gente tem muito temor e tremor para fazer esse podcast, né? E... friozinho na barriga, a mão sempre suando. Né? Porque a gente entende que não somos nós, é ele. É ele. É tudo para honra e glória do nome dele. Acho que é isso, né, Caio? Estamos preparados para encerrar? Estamos preparados para encerrar, galera. Esse foi um pouquinho de como nasceu o Vidas que Edificam. Pode ser que a gente faça mais algum outro, né? Contando mais algumas outras histórias, mas nós gostaríamos que vocês soubessem um pouquinho do que é esse projeto que nasceu no coração de Deus, e ele nos deu a honra de fazer isso para ele. E se você tem um projeto, se você tem um sonho, não desista, continue buscando no Senhor, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Apresenta e consagra tudo a Ele. Tá com dúvida, não tá seguro, não sentiu paz no coração, pede que o Senhor te confirma. Ele vai colocar os anjos dele para falar e para revelar a sua vontade, como o Caio disse, que é boa, perfeita e agradável. O Senhor é um Deus poderoso que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, quando nós colocamos os nossos planos diante deles e pedimos que Ele faça a sua vontade sobre nós, a gente vive o melhor dele, a gente vive o sobrenatural dele. E vai sempre se surpreender com o que ele pode fazer através das nossas vidas. Então, se essa mensagem tocou seu coração, se você tem algum projeto, nós estamos aqui para te ajudar em oração, para interceder junto com vocês. Se inscrevam no canal Vidas que Edificam, compartilhe essa mensagem com mais pessoas. O propósito não é nosso, é o propósito do Senhor sobre este projeto, para levar a mensagem de Jesus. Então, se inscreva, curta, comenta. Envia para os seus amigos, os seus familiares, vamos juntos espalhar o amor de Cristo onde nós estivermos. Muito obrigada pela participação de vocês, por nos acompanharem aqui no Vidas que Edificam. É isso, né, Caio? Vamos orar? Vamos orar, vamos fazer a nossa oração antes de encerrar. E como a Natati falou, a gente citou alguns nomes aqui que foram referências pra gente, né? Tanto os nossos amigos como
as pessoas aí que a gente não tem acesso ainda, né? E se eu tiver esquecido o nome de alguém, perdoa, porque a gente fica realmente muito nervoso quando a gente tá Exato. falando algo do Só pra Senhor. encerrar, uma vez eu escutei o Yuji falando, o Yuji Tamashiro. Ele falou assim, cara, se você tem um sonho no seu coração, lembrando, desde que seja algo lícito, que esteja na palavra, Deus já sonhou primeiro pra você. E aí ele colocou no seu coração para que você execute o plano perfeito, né? Amém? Então, vamos orar então? Senhor Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por este bate-papo, por esta mesa, Senhor. E nós te pedimos, Pai, que a partir deste que nós falamos de como nasceu Vidas que Edificam, as pessoas que estiverem nos assistindo, Pai, e que estão com projetos engavetados, Pai, sonhos parados, sonhos esses que o Senhor já disse para que eles fizessem, Pai, eles criem coragem, meu Deus, e que eles tornem a fazer aquilo que o Senhor já colocou em seus corações, Pai, porque sonhos, meu Deus, transformam vidas, e vidas transformadas, Pai, elas se achegam aos teus pés, Pai. Então, meu Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe cada telespectador, Pai, cada seguidor ou não, Senhor, abençoe todos que estarão assistindo esse programa, Pai. E assim nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado por nos permitir participar disso, meu Deus. Que seja tudo para glorificar o teu nome. Amém. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. É isso aí, galera. Tamo junto. Deus abençoe. Tchau, tchau.